terceiro ano, tudo bem com vocês? Chegamos na sexta-feira, vamos para a nossa aula de história. Hoje a gente vai estudar sobre as mudanças que acontecem, com o tempo, nas ruas, nos bairros. Como será que eram as ruas antigamente? Como será que eram os bairros? Como que foi formando os bairros? Será que o bairro que a gente mora existia muitos anos atrás? E a nossa cidade, como será que era muitos anos atrás? Vamos ver aqui. Olha só, eu trouxe uma imagem. Essa é uma imagem de uma avenida muito conhecida no estado de São Paulo, especificamente na cidade, de São Paulo, que é a Avenida Paulista. E a Avenida Paulista, ela foi inaugurada em 8 de dezembro de 1891. Olha só, não é uma foto muito nítida, porque é uma foto de época. Mas o que nós observamos nessa foto? Como que era a Avenida Paulista na época da inauguração? Vamos ver os elementos que compõem essa foto? Nós vemos o quê? Nós vemos uma rua, ela é de terra, é uma rua de terra. Nós não temos nenhuma casa na avenida, em um prédio. Nós não vemos postes de iluminação. Até a gente vê o quê? A gente vê a árvore. Aqui no fundo não dá para ver, mas dá para entender, que nós temos árvores aqui no fundo. Nós vemos grama, A gente vê o quê? As pessoas aqui andando de carroça e de cavalo, ou elas estão andando a pé. Então vamos prestar atenção. Lá em 1891, quando inaugurou a Avenida Paulista, como que ela era? Olha só, rua de terra, pouco movimento, não tinha casa, não tinha prédio, não tinha nada na Avenida Paulista. Eles simplesmente abriram uma rua. E vamos ver com o passar do tempo o que aconteceu. Aqui já é a Avenida Paulista em 1952. O que a gente analisa olhando essa foto? Daquela foto para agora, olhe quanto já mudou. Isso porque nós ainda estamos no ano de 1952. Então, o que nós reparamos na composição da nossa foto da Avenida Paulista? Aqui nós vemos já que a rua é uma rua de asfalto. Nós vemos que temos carros transitando pela rua. Nós temos iluminação pública. Nós vemos pessoas. Nós vemos o quê? Bastante casas. Olha quantas casas tem, na Avenida Paulista em 1952. Nós vemos o quê? Bastante árvores. Então, temos bastante vegetação ainda. Nós já temos a iluminação pública. Nós temos, trânsito de carro, pessoas pela calçada, uma rua que já é asfaltada, E a gente já percebe que atrás da Avenida Paulista já se formou o quê? Já está formando os bairros, os quarteirões.
Nós vemos até aqui, ó, a construção de 2 prédios. Então, olha quanto ela se desenvolveu, né, e evoluiu com o passar de alguns anos. Mas por que será que as ruas e os bairros vão crescendo, vão mudando, vão se transformando, né? Então, o que assim, são vários motivos que vão interferir para que isso ocorra. O crescimento da população, né? As mudanças do modo de viver das pessoas, né? Que elas vai aumentando a população, vai mudando os hábitos sociais e elas precisam que tenha ali perto das moradias dela, tenha mercado, tenha açougue, tenha padaria, tenha quitanda, tenha livraria, uma lojinha, certo? Então tudo isso vai aumentando o crescimento daquela região, então vai aumentando os bairros, né? E o avanço tecnológico, porque se a gente pensar em lá em quando inaugurou a Paulista em 1891, a gente não tinha o asfalto. Depois, com o passar dos anos, houve uns avanços tecnológicos, então ó, já se calçava a rua com asfalto, já tem energia elétrica, porque naquela época, em 1891, nós vamos ver que a gente tinha a energia gerada com combustível, muito usualmente um querosene. Então existiam uns lampiões assim, e embaixo do lampião existia uma reserva de um líquido combustível, normalmente de querosene, alguns a gasolina, mas normalmente de querosene. Então esse combustível era acendido, então os lampiões iluminavam a casa, as ruas, né? Então nós vemos as mudanças, né, através da história das ruas e dos bairros. Vamos ver uma agora? Olha só, essa foto é a Avenida Paulista atual, é como está hoje a Avenida Paulista. E o que nós reparamos na Avenida Paulista? Ela continua o quê? Ela continua uma rua de asfalto. A asfalto ela continua. A gente percebe que o quê? A vegetação ela ainda existe, mas ela diminuiu bastante, ó, quase não tem mais. Vamos voltar um pouquinho a foto aqui pra gente ver. A gente vê aqui, ó, que tem muitas árvores, ó, é uma árvore do ladinho do outro, muita vegetação. E agora, ó, a gente já quase não tem, ó, nós temos algumas plantas. Nós continuamos tendo a iluminação pública e no lugar das casas nós vemos predominantemente os prédios. E o movimento de carro é intenso. Nós temos, ó, transporte coletivo, temos aqui caminhões, muitos carros, muitas pessoas andando. Então, olha só, de 1891 para agora, olhe quanto que mudou a Avenida Paulista. Pense, vamos pensar, quando inaugurou era uma rua de terra, não tinha trânsito, não tinha nada. E olhe hoje como é a Avenida Paulista, quanto ela mudou, quanto ela cresceu com o passar dos anos. Aqui nós vemos um transporte na década de mais ou menos 1910, 1920. Onde a professora pesquisou, ele não dá uma data específica, mas é em torno de 1910. E olhe como que era o transporte nas cidades naquela época.
Nós vemos aqui o tipo de um bonde, né? Só que quem que puxa o bonde? São os animais. Eram usados cavalos ou mulas para fazer o transporte das pessoas. Nós vemos aqui, ó, a rua é uma rua de terra, ela não tem calçamento. Nós percebemos aqui, ó, é uma rua de terra. Olha só como que era construídos os casarões naquela época. Então, olha só que interessante, como que era feito o transporte público naquela época. Era um bonde puxadinho pelos animais, tração animal. Lembra que a Pro falou dos lampiões? Então, olha só. Aqui nós temos um exemplo do acendedor de lampiões. Então, assim, a iluminação na década lá de 1910, mais ou menos, tinha, né, as pessoas designadas para fazer, né, o acendimento dos postes públicos. Isso daqui é como se fosse um poste, né? Seria uma iluminação pública. O poste que você vê hoje é uma luz elétrica. Naquela época existia uma pessoa que trabalhava só para acender os lampiões. Então chegava no fim da tarde, ele ia de poste em poste acendendo os lampiões para que houvesse uma iluminação da cidade à noite. Agora a gente vai ver algumas fotos da nossa cidade. Quem que já foi com a mamãe, ou com a vovó, ou com a titia, ó, lá na rua Campos Sales, lá no comércio da cidade, aquela rua do comércio que tem várias e várias e várias lojas, a rua Campos Sales. Quem já foi nessa rua?